Meus irmãos, minhas irmãs, a mensagem de hoje fala das facilidades. Para isso, nós vamos estudar a palavra de Mateus 7, que fala: nem todo caminho largo vem de Deus. Esse é o texto base de hoje. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Mateus 7, 13 e 14, Olha só que interessante. Conta-se que um jovem recebeu 2 propostas de trabalho. Uma empresa pequena, séria, valores firmes, salário menor, mas tudo correto. A outra empresa, grande, sólida, forte, dinheiro rápido, promessa de crescimento acelerado, mas com algumas flexibilizações éticas. Olha só que interessante. Todo mundo disse: vai dar maior, é oportunidade, é bênção. Lembra da porta larga? Já começamos a entender um pouquinho mais. E ele foi nessa empresa maior, crescimento rápido, dinheiro rápido, e tinha que abrir mão de algumas situações éticas. Olha só, meu irmão, que situação está se formando aí. Em pouco tempo, o dinheiro entrou fácil, muito fácil. Encheu os bolsos de dinheiro. O reconhecimento, esse foi mais rápido ainda. Teve reconhecimento, teve vários elogios, Enfim, pôde ter uma vida confortável. Aquela vida que ele sempre procurou ter, uma vida tranquila, confortável, Mas a consciência começou a pesar. Olha só que interessante. Pequenas concessões viraram decisões grandes. O que era só um detalhe virou um estilo de vida. E anos depois perdeu tudo. Perdeu reputação, perdeu sua paz, sua tranquilidade e perdeu sua família. Isto mesmo, perdeu sua família. E aí ele disse, achei que era Deus abrindo a porta para mim. Achei que era Deus. Mas na verdade era só um caminho largo demais. E aqui está o ponto central do que nós vamos ver pela frente, Aquela porta larga, nem toda porta aberta foi Deus que abriu. Preste bem atenção, Desconfie, nem toda porta aberta foi Deus que abriu. Por isso que a gente não pode dar uma de ingênuo, coisas erradas para que você faça, para obter vantagens. Essa porta não foi Deus que abriu não, meu irmão. Nem todo crescimento é direção divina. Não, nem todo crescimento é direção divina. E nem todo caminho fácil é a aprovação do céu. Como vocês viram, perdeu tudo. Perdeu reconhecimento, perdeu tudo, até a família. Então hoje a mensagem ela é muito profunda, é interessante. Você que está escutando aí, tira um tempo. Se não puder escutar agora, mais tarde, volta nessa mensagem e escuta ela toda. Escuta ela toda, que realmente poderá lhe ajudar muito. Olha só, o ensino de Jesus, Mateus 7. Em Mateus 7, Jesus
encerra o Sermão do Monte. E ele fala de porta estreita e porta larga. Olha só que nós estamos falando, que nós começamos essa mensagem, porta estreita e porta larga. Falsos profetas, árvores e frutos, casa na rocha e casa na areia. Olha só que interessante. O que Jesus está dizendo? Não é a aparência que define a verdade, meu irmão. Isso aí aprende. A gente tem que entender isso aí. Não é a aparência que define a verdade. Não é a quantidade que define a direção. E não é a facilidade que define a aprovação. Olha só. Essas três orientações, não é aparência, não é quantidade e não é facilidade. O caminho largo é confortável, sempre vai ser mais confortável. E é nesse caminho confortável que o irmão se perde. É nesse caminho confortável que o perigo nos ronda. O estreito, não. O estreito exige decisão. O estreito exige uma decisão acertada. E a geração atual tem confundido conforto com vontade de Deus. Estão confundindo tudo. E o caminho largo é apelativo. Caminho largo é apelativo. Por que o caminho largo atrai mais? Por quê? Olha só, caminho largo não exige renúncia, não confronta pecado, não pede mudança, não incomoda. Por isso que atrai. A facilidade é muito grande. Não existe dor. Não existe a decisão. Hoje se prega, se está dando certo é porque Deus quer. É isso aí. A gente ouve todos os dias isso. Se está dando certo é porque Deus quer. Mas Jesus nunca disse isso. Nunca, nunca. Ele disse: muitos entram pela porta larga. Não são poucos, são muitos. Popularidade nunca foi sinônimo de verdade. Nunca foi. Nem tudo que parece bênção é aprovação. Existe diferença entre permissão de Deus. Olha só, permissão de Deus e aprovação de Deus. A diferença é muito grande. Deus permite escolhas erradas, mas Ele não aprova tudo que permite. Israel pediu um rei, 1 Samuel 8. Deus permitiu, mas não era o plano original. Não era. Sansão insistiu naquilo que desejava. Deus permitiu, mas o final foi trágico. Às vezes Deus deixa você ir, mas não é porque Ele está concordando. O discernimento, meu irmão, é entender isso. O discernimento é entender isso. E a porta larga, ela vem com esse discernimento. Mas afinal, o que é discernimento espiritual? O que ele é? O discernimento, nós vamos ver o que não é. Não é intuição, não é emoção e não é pressentimento. Entenda o que não é primeiro.
para depois você entender o que é. O que não é, intuição, aquela emoção, aquele pressentimento, isso não é discernimento. O discernimento é a capacidade espiritual de separar a aparência da essência. Separar a aparência da essência. Entender se algo é de Deus ou só parece ser. Esse discernimento que tem que ter. Esse discernimento que tem que ter. E hoje muita gente decide com base em oportunidade, pressão social, medo de ficar para trás. E a comparação, ser comparado. Mas não consulta a direção do Espírito. A oportunidade surgiu, não vou perder. Às vezes, a pressão da sociedade, eu vou seguir o mesmo caminho. Estou ficando para trás, então eu vou nessa porta mais larga mesmo. E a velha e conhecida comparação. Eu perto dele sou inferior. Eu não quero ficar para trás. Então é isso aí. O perigo do caminho largo na vida cristã. Olha só. O caminho largo também exige dentro da igreja. Ele existe dentro da igreja. Caminho largo existe dentro da igreja. É quando se busca aplauso em vez de santidade. Se adapta ao evangelho para agradar. Se troca a profundidade por popularidade. Jesus disse em Mateus 7, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Olha só, tem gente que fala o nome de Jesus, mas não vive a vontade de Jesus. Isto é caminho largo religioso. E como saber se estou no caminho certo? É simples, faça 3 perguntas. Olha só. Primeiro, isto honra a Deus ou só me favorece? Isto me aproxima da santidade ou só do conforto? Se ninguém soubesse, eu ainda faria? O caminho estreito não é o mais fácil, mas é o que conduz à vida. Ele exige renúncia, caráter, obediência, perseverança, mas ele com certeza vai gerar a paz. O caminho estreito não é popular. O estreito às vezes é solitário, às vezes parece atraso, às vezes exige esperar, mas o final é vida. O final com certeza é vida. O largo começa fácil e termina difícil. O estreito começa difícil e termina glorioso. Aí a diferença. Aí é a diferença básica. Hoje vivemos a geração do resultado rápido, prosperidade instantânea, sucesso imediato. Mas Jesus nunca prometeu caminho confortável. Ele prometeu cruz. A cruz não é decoração, é decisão. É aí que o irmão tem que pensar muito isso aí. Talvez você esteja diante de uma proposta, de um relacionamento, um projeto, uma decisão, e tudo parece perfeito. Mas pergunte, isso é direção ou sedução? Nem todo caminho largo vem de Deus. Olha o que nós estamos dizendo desde o começo. Nem todo caminho largo vem de Deus. Às vezes é apenas uma sedução. Tem uma história interessante. Um homem foi convidado para fazer uma trilha na montanha. Olha só que interessante. Havia 2 placas. Caminho A, largo, rápido,
sem subidas aparentes. O caminho B, estreito, íngreme, com aviso, percurso difícil. A maioria escolheu o caminho A. Ele, contrariando a maioria, ele decidiu ir pelo caminho B. No meio da trilha difícil, cansado, quase desistindo, ele ouviu barulho ao longe. Horas depois, ele descobriu o caminho A levava a um penhasco sem saída. O caminho B levava ao topo da montanha. Lá de cima, ele viu o nascer do sol e entendeu. O que parecia difícil era o único caminho seguro. É bem assim. Jesus não disse, escolha o mais fácil. Ele disse, entrai pela porta estreita. Nem tudo que cresce é saudável. Nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que prospere vem de Deus. Nem tudo que prospera vem de Deus. Peça discernimento nesse momento, porque o caminho largo é confortável, mas só o estreito conduz à vida. Tá aí a mensagem de hoje, e nós vamos colocar um louvor aqui, deixar uma mensagem bacana, e convidamos vocês a ficarem no canal. Tem bastante louvor, bastante mensagem, e fique com esse louvor então, que realmente ele vai tocar muito a sua vida. Acordei com uma dor que não se vê. Não é no corpo, é fundo na alma. Dias pesados vêm me consumindo. Minhas certezas já não me sustentam. Tenho andado fraco nas decisões. O chão some debaixo dos pés. A fé que antes me levantava, hoje me vê rastejar outra vez. Pai, por que essa cruz tão pesada? Por que essa prova sem fim? Sempre fui forte na caminhada, tua palavra bastava pra mim. Mas hoje eu caí e estou aqui. Me levanta, Pai, não me deixa no chão. Toma esse peso do meu coração. Quando eu não consigo nem caminhar, é tua força que vem me sustentar. Me levanta, Pai, sopra a vida em mim. Se eu não vejo saída ou um fim, eu confio mesmo sem entender. Se eu não tenho forças, o Senhor vai me erguer. Só tua força faz a diferença quando tudo em mim quer parar. És o rumo quando eu me perco, a luz quando não sei pra onde olhar. É o Senhor quem guia meus passos, mesmo quando eu não consigo ver. Por isso eu clamo em meio ao cansaço. Vem tirar esse peso de mim. Se eu rastejo, tu me levantas. Se eu me quebro, tu me refaz. Quando a dor cala minha voz, teu amor fala mais. Não me solta, não me abandona. Mesmo fraco eu sigo em ti. Minha vida é teu altar, eu pertenço só a ti. Me levanta, Pai, não me deixa cair. Quando eu penso que cheguei ao fim, mesmo fraco, mesmo sem voz,
que o Senhor cuida de nós. Tenho fé, Pai, sou grato por crer que mesmo caído tu estás aqui. Se eu não tenho forças pra continuar, é o Senhor quem luta por mim. Me levanta, Pai, não me deixa cair. Quando eu penso que cheguei ao fim, mesmo fraco, mesmo sem voz, sei que o Senhor cuida de nós. Tenho fé, Pai, sou grato por crer que mesmo caído tu estás aqui. Eu não tenho forças pra continuar, é o Senhor quem luta por mim.